Mateus capítulo 9, versículo 18 ao 22. Dizendo-lhes estas coisas, eis que chegou um chefe e o adorou, dizendo: minha filha faleceu agora mesmo, mas vem, impõe-lhe a tua mão e ela viverá. E Jesus, levantando-se, seguiu, e os seus discípulos também. E eis que uma mulher, que havia já 12 anos, padecia de um fluxo de sangue, chegando por detrás dele, tocou a orla da sua veste. Porque dizia consigo: se eu tão somente tocar a sua veste, ficarei sã. E Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tem ânimo, filha, a tua fé te salvou. E imediatamente a mulher ficou sã. É um texto muito conhecido de todos nós, já ouvimos explanações maravilhosas a respeito desse texto. Duas coisas aqui nos chamam a atenção. Todas duas pessoas que recorreram a Jesus, seu caso estava perdido. Jairo, a filha já estava morta, e a mulher já tinha gastado tudo que ela tinha. Mas quando nós começamos a ler a palavra de Deus, e quando eu estava meditando sobre essa palavra, o Espírito Santo tocou no meu coração e me fez indagar por que nós vivemos a nossa vida de trás para frente. Sendo que há uma ordem para viver a nossa vida. Infelizmente, nós escolhemos isso. Viver a nossa vida de trás para frente. Por que nós decidimos buscar a ajuda de Deus somente quando tudo já está perdido? A mulher do fluxo de sangue, ela já havia gastado tudo que ela tinha. E aí decidiu recorrer a Jesus, o Messias. Também, este chefe de uma sinagoga somente decidiu ir ao encontro de Jesus depois que a sua filha já estava morta. E conosco também não acontece diferente. Nós sempre queremos buscar a Deus quando as coisas estão praticamente perdidas. Quando tudo está perdido, nós chegamos ao fim da linha, nós lembramos que nós temos um Criador no céu, um Deus todo-poderoso, que tem o poder de fazer todas as coisas, mas decidimos procurar exatamente quando tudo acabou. Quando eu não posso fazer mais, quando eu não posso mais decidir com as minhas próprias forças, com a minha condição social, com a minha inteligência, com o meu discernimento. Enquanto eu posso fazer, nós fazemos. E só quando tudo acaba, nós decidimos olhar para Jesus. Mas tem uns pontos aqui que nos chamam a atenção, e nós podemos fazer a pergunta: por que aquela mulher quis tocar na orla do manto de Jesus? Quando nós estudamos, nós vimos que lá em Mateus 14, 36, não vai dar para a gente ler os textos, mas lá em Mateus 14, 36, nós vamos ver que todas as pessoas queriam tocar na orla de Jesus. E todas aquelas pessoas que tocavam na orla de Jesus, elas eram curadas. Mas por que essas pessoas sabiam disso? Que se elas tocassem na orla de Jesus, elas seriam curadas. Quem falou para estas pessoas que da orla do manto de Jesus saía virtude? Quando nós caminhamos nas Escrituras, nós chegamos lá no livro de Números, e lá quando Deus descreve a roupa do sacerdote, Ele diz: olha, você fará uma veste com franjas, nessas franjas serão colocadas fios azuis, e nos fios azuis serão colocados os mandamentos de Deus. Então todo rabino, todo sacerdote, com as suas franjas, e depois Jesus vai até condenar essas franjas, porque eles alongavam as suas franjas para chamar a atenção das pessoas. Mas o judeu sabia que o Messias
se tocassem em suas vestes, eles seriam curados. Como que aquelas pessoas sabiam que Jesus era o Messias? Tinha que ter um toque nas suas orlas. Porque ali nas suas orlas, nas suas franjas, naquele fio azul, estava escrito a palavra, os mandamentos de Deus. E aquela mulher sabia que se ela tocasse e Jesus fosse o Messias, ela conseguiria a sua bênção. Mas como aquela mulher sabia disso? Porque estava escrito em Malaquias 4:2. De onde eles tiraram isso? Como eles sabiam disso, que de Jesus saía virtude? Em Malaquias 4:2 está escrito: mas para vós, que temeis o meu nome, nascerá o sol da justiça, e salvação trará debaixo das suas asas, e saireis, e crescereis como os bezerros do cevadouro. Não, irmão, mas aqui está falando asas. Não sei hebraico, irmãos, mas para entendermos o texto, precisamos fazer uma exegese dele. E esta palavra asa, no hebraico, ela significa canaf. E canaf significa orla e borda. Então, todo judeu sabia que pela palavra de Deus, ali, na orla daquele Messias, tinha bênção, tinha cura, tinha milagre. Mas para eu entender que do trono de Deus vem glória, vem graça para a minha vida, eu preciso conhecer a palavra. Eu preciso entender o que os mandamentos de Deus falam para mim. Então, quando um judeu ouve a palavra asa, ele sabe que é orla, ele sabe que é a borda. Aquela mulher entendia muito de Messias. Aquele povo entendia muito de Salvador. E eles sabiam que das vestes de Jesus sairia virtude para a vida deles. O que o Espírito Santo quer falar conosco aqui? Se eu compreender a palavra de Deus, se eu entender a palavra de Deus e confiar, tem bênção para as nossas vidas. O que nós não podemos deixar é começar a nossa vida de trás para frente. Começar a buscar socorro da parte de Deus de trás para frente. Você realmente reconhece que Jesus é o seu Salvador? Você entende isso nesta noite? Que Jesus tem bênção para as nossas vidas? Você entende nesta noite que Jesus tem socorro para as nossas vidas? Mas nós precisamos crer na palavra. Sabe por que aquela mulher que tinha gastado tudo, alcançou cura, alcançou milagre, porque ela cria na palavra. Porque em Malaquias estava escrito. Deus já tinha ordenado desde o passado, que se tocassem na orla, teria vida, teria saúde, teria bênção, teria vitória. E às vezes nós não tomamos posse dessa bênção. Quantos de nós lemos o Salmo 91 todos os dias? Fazendo uma oração, ou como uma simpatia, aberto em cima da mesa, e não tomamos posse da vitória. Lá no Salmo 91, no verso 4, está escrito: e ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo de suas asas, debaixo do canaf, debaixo da sua orla. É como se Deus estivesse vestido com um talite e tivesse nos colocado debaixo dele. E a nossa proteção é a palavra de Deus. Sabe o que nos protege? É a palavra de Deus. Ela é a garantia da minha e da sua vitória. Você quer ter vitória? Obedece à palavra. Creia na palavra. Aqui o salmista vai dizer que ela é a verdade de Deus é o nosso escudo, um escudo maior. E ele também vai dizer que ela é broquel é um escudo menor, que você carrega no braço, que o soldado carrega no braço. A nossa proteção, para nós estarmos aqui nesta noite, é a palavra, a garantia que nós adoramos a Ele, é a palavra.
Nós fomos salvos pelo poder da palavra. Paulo escreveu, porque o evangelho, a palavra, é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. Você crê na palavra? Ela é poder, poder para transformar a sua vida, poder para te trazer aqui na casa de Deus, poder para te fazer andar em santidade, poder para te fazer renunciar o pecado, o engano que há aí no mundo e se desvencilhar das ciladas do maligno. Mas o que eu quero trazer para você, além de tudo isso, é que nós, infelizmente, só recorremos a Deus quando tudo está perdido. Só recorremos a Deus quando o nosso casamento já está no fundo do poço. Só recorremos a Deus quando a nossa situação financeira está no vermelho. Só recorremos a Deus quando o médico diz, só um milagre. Só recorremos a Deus quando os nossos filhos já estão envolvidos nas drogas. Quando nossas filhas já estão envolvidas na prostituição, na mentira, nas drogas. Somente nesta hora que nós lembramos que Ele é poderoso. Aquela mulher gastou tudo que ela tinha. E nós também gastamos. Gastamos tudo que nós temos, as nossas energias. Vivemos a nossa vida de trás para frente. Ao invés de recorrermos a Deus, fazendo depósito quando tudo está bem. Muita gente, quando tudo está bem, não busca a Deus. Porque tudo está bem. Não faz depósito. Tem gente que quando está com saúde, não louva a Deus, porque ele tem saúde, ele não precisa do Criador agora. Mas quando tudo está perdido, nós fazemos como a mulher do fluxo do sangue. Nós fazemos como Jairo, minha filha está morta. Eu já gastei tudo que eu tinha. Irmãos, não gaste tudo que você tem. Busque a Deus na alegria, na saúde, na prosperidade, quando o seu casamento está ótimo, quando sua vida financeira está ótima. Sabe por quê? Porque tem depósito. Vai ter depósito na nossa vida. Não gaste tudo que você tem. Não perca tudo que você tem para lembrar que nós temos um Criador, para lembrar que nós temos a palavra de Deus. E eu vim aqui nesta noite, em nome de Jesus, dizer para você que tem misericórdia todos os dias. Jesus poderia ter dito para aquela mulher, você já gastou tudo que tem, está achando que eu sou o último recurso? Tem misericórdia todos os dias para nós. Não importa se nós erramos, se gastamos tudo que nós tínhamos para procurá-lo. O que eu vim dizer para você é que tem saída para o nosso problema. Tem solução para o nosso problema. Nós servimos um Deus de misericórdia. E a palavra de Deus diz que nós não somos engolidos, porque as misericórdias de Deus são muitas. Se não fosse a misericórdia de Deus, irmãos, eu estaria aqui nesta noite, teria sido vencida pelas provações. Você teria sido vencido pelas provações. Mas as misericórdias de Deus se renovam todas as manhãs. Não importa o que você fez até aqui. O que importa é que você vai fazer a partir de hoje. Com o que você sabe. Com o que você aprendeu. Então faça uso da palavra de Deus. Faça com aquela mulher. Sabe quem é que atrai? O que atrai a atenção de Jesus para a minha vida e para a sua vida? A nossa fidelidade, a nossa fé. Se aquela mulher não tivesse fé, se ela não tivesse crença que Jesus era o Messias, você acha que ela ia se humilhar, rastejar em meio à multidão para tocar nas orlas de Jesus? A Bíblia diz que aquele que se humilha será exaltado. Se humilhe diante da palavra de Deus. Busque misericórdia diariamente da parte de Deus, porque Ele tem misericórdia todos os dias. A misericórdia dEle nos alcança. Quer chamar, atrair a atenção do céu? Fé. Quer atrair a atenção do céu?
fidelidade. Aquela mulher atraiu a atenção de Jesus por causa da sua fé. Quantas pessoas tocaram em Jesus naquele momento? Quantas pessoas? E somente ela alcançou a cura. A fé dela agradou Jesus. Nós somos notados por Ele por causa da nossa fé. É a nossa fé que atrai a atenção de Jesus. É a nossa fidelidade que atrai a atenção de Jesus. Então, quer ter vitória? Creia na palavra. Viva a palavra. Pratique a palavra. E você vai atrair a atenção do céu para a sua vida.